questão da pastoral das perdas e como a perda ela pode ser produzida por uma crise ou por uma tragédia. A perda ela pode ser de objetos, pessoas ou posições, e a perda dói. Essa dor é a dor da pessoa, não é transferível. Quem tem a dor de uma perda tem que pegar e viver essa dor. Não dá para ele dizer, olha, segura aí minha dor, por um tempo eu vou descansar um pouco, depois você pega. Não, é como dor do parto. A mãe tem que sofrer. Não tem jeito de transferir isso para outra pessoa. Essa dor que produz os sentimentos todos que nós já vimos. Boa noite, Oséias. Microfone seu está fechado. Noite. Boa noite. Essa dor, ela leva a uma situação que é onde nós começamos hoje, a questão da necessidade da consolação. Para isso, nós vamos compartilhar com vocês aqui a tela do PowerPoint, para vocês acompanharem o desenvolvimento da... Eu chamo o Ministério da Consolação de Ministério Molhado. Por quê? Porque você vai lidar com o choro das pessoas. Vamos pegar aqui um pouco da ideia da consolação no Antigo, na Bíblia. Deus nos criou para que a gente vivesse em abundância. E nós vivemos na tensão entre vida e morte que se constitui na experiência cotidiana de todos nós. Eu me lembro de um estudo que eu fazia e ainda faço às vezes no Gênesis, de que a vida nossa é a vida da escolha entre a árvore da vida e a árvore da morte, todo o tempo. Não é que isso aconteceu no Éden, isso acontece todo dia. E Jesus veio para restaurar a vida daqueles que sucumbiram nessas experiências de morte. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Com isso, perda instala em nós uma morte. Se a vida é o valor supremo sobre o qual devemos colocar todas as outras coisas, a vida não foi dada em função das coisas. A vida é mais importante que as coisas. Mas as coisas foram dadas em função da vida. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho amigos, eu tenho familiares, para que eu viva e viva bem, viva plenamente. Quando eu perco coisas, pessoas ou posição, puf, eu engulo uma morte. É um negócio que começa a tirar de mim o ânimo de viver. Daí, então, é necessário fazer uma opção pela vida. E essa opção pela vida e o ministério da vida são a própria essência do compromisso cristão. Eu tenho minhas críticas quando pensam que a missão da igreja é pregar o evangelho e para que as pessoas tenham vida eterna. Numa visão assim, é para a eternidade. Não. O ministério da igreja é com a vida da pessoa já. Para que ela viva plenamente hoje. Por isso, Jesus nos diz que quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele dizia com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, essa vida abundante prometida por Jesus e que o Espírito vem para nos dar, deve ser uma constante na nossa vida, mas deve ser o alvo do ministério da igreja. Viver é ser confrontado com a morte. Eu já disse que a vida é o confronto diário com situações da morte.
Somos confrontados com experiências, decisões, enfermidades, perdas que têm a capacidade de instalar a morte dentro de nós. Um desastre pelo qual passamos, a decisão errada na vida, a doença, a perda de uma pessoa querida, são situações em que a morte se instala. E que se não houver um combate desta morte com doses de vida, a morte prevalece, levando a pessoa a viver uma vida de morta-viva. Cheguei de madrugada, passei para ver meu pai que estava no pronto-socorro. O enfermeiro, que já me conhecia, me chamou e falou assim, teu pai hoje, ele estava consciente. Quando fui dar um banho nele, ele reagiu e tudo. Eu perguntei, ele balançou a cabeça. Eu falei, então vou lá ver meu pai. Fui lá, chamei, ele abriu o olho. Eu falei, pai, é o Marcos que está aqui. Ele balançou a cabeça e coisa e tal. Eu falei, pai, estamos fazendo tudo o que é possível, não sei o que. Bom, dormi, quando acordei, eram umas 6 e pouco da manhã, tocou o telefone e o sujeito falou assim, eu sou o Marcos Alcin, aqui é do pronto-socorro. Eu falei, já sei do que se trata, estou indo para aí. A minha mãe, que já estava de pé, perguntou, é sobre teu pai? É, ele morreu, né? Eu falei, sim, mãe, ele morreu. Fizemos tudo o que precisava e nós íamos para Indaiatuba, que o sepultamento seria lá. Na viagem para Indaiatuba, eu falei, mãe, a senhora tem 2 situações. Ou a senhora morre com o papai, ou a senhora decide, eu vou viver. Eu não posso decidir isso pela senhora. Essa é a situação da senhora. Eu quero dizer que gostaria que a senhora decidisse viver, depois de 60 e poucos anos juntos. Minha mãe viveu, mas viveu feito um zumbi. Nunca mais vi minha mãe dar uma risada, nunca mais vi minha mãe, assim, efusiva, como muitas vezes ela foi. Não vivia chorando pelos cantos, não, mas ela foi morrendo aos poucos. Ela era uma morta-viva. Aí, então, vem a ideia do Paráclito. Palavra grega que vem de para, que é ao lado de, e a palavra que significava convocar, mandar, chamar, intimar, exortar, encorajar, advogar. Quando lá em 1 João temos advogado junto ao Pai, a palavra no grego é paráclito. Tá? Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, na versão conhecida como Septuaginta, o termo foi utilizado para os amigos de Jó, que foram paracletores. Então, essa palavra, ela tinha essa pessoa que se pôs ao lado, que andou junto, que chamou, que timou, exortou no sentido positivo de dar ânimo e de advogar. Só que, quando nós pensamos hoje, na tradição cristã, o termo deixou de ser usado para alguém que era convocado e passou a designar alguém que era enviado. Vem de paracaléu. Daniel, qual é o verbo caléu? Se refere a quê? Olha, vamos, ó, Oséias também é doutor em grego aí. Bom, o Kal-El era o nome do Superman, né? Brincadeira. Kal-El, se eu não me engano, o professor me corrija aí, vem de Kalos, que é bom. Ou Caléu, Oséias. Não é o chamar? Chamar. Ah, chamar. É chamar ao lado, para ficar do lado. Disso se conclui que a consolação é uma missão, um encargo, uma comissão. É um chamado que se tem para estar ao lado de alguém que está sofrendo. Na sua vinda ao mundo e a sua habitação no crente, o Espírito Santo tem o propósito de cumprir com essa tarefa que Deus lhe deu.
Como consequência, o Espírito consola os crentes, mas ele consola como? Usando você, usando o Daniel, usando o Rogério, a Silvia, a Elise. Por isso, hoje o Consolador, Espírito Santo, tem CPF e RG. Porque a consolação não é um fluido espiritual que cai na cabeça, uma emanação de energias positivas para o cara. Não! A consolação é o ministério do Espírito Santo, usando carne e osso com CPF e RG, usando você. Por isso ele veio para habitar em você, para que, ao habitar em você, ele faça o ministério dele. A melhor ilustração que eu vejo para isso é que o Espírito Santo nos usa como luva. Ele bota a mão dentro da gente e ele faz o seu trabalho usando a mão da gente. Por isso, a consolação como obra do Espírito e dos cristãos. O ministério de consolação de Deus aplicado em nós pelo Espírito Santo nos consola em todas as nossas tribulações. E este consolo que recebemos nos capacita para exercermos o ministério da consolação. Preste atenção nisso. Ele me consola. Me consola como? Usando pessoas. Só que esta consolação que ele me dá, me capacita para consolar. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 1, 4 e 5. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Jesus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Para quem? Para aqueles que nós precisamos consolar. O que Paulo ensina é que o ministério de consolação deve ser exercido por aqueles que já foram consolados. Quem já sofreu e recebeu consolação está capacitado para consolar, porque o seu consolo não será a enumeração de palavras teóricas, mas a comunicação da experiência vivida e trabalhada. Tive um presbítero na igreja de São Carlos, seu José Zancon. Pouquinho antes de eu chegar lá, a filha mais velha dele foi assassinada pelo marido, um drogado que um dia chegou em casa e viu a esposa e achou que era um rato grande e matou. É impressionante a quantidade de gente que foi procurar o seu Zancu para contar para ele o que ele tinha passado, porque ele sabia o que era perder uma filha assassinada. E ele não era de muitas palavras. Ele não era um eloquente pregador, muito pelo contrário. Quando a gente passa por algum problema e a gente foi, assim, positivamente consolado, positivamente trabalhado para sair adiante dessa morte implantada em nós, a gente pode dizer, eu sei o que você está passando. E quando você diz para ele, eu sei o que está passando, ela sabe que você sabe. Porque você já passou por isso. Só que a consolação não é um trabalho individual. A capacitação dada pelo Espírito para a consolação não é isolada dos demais indivíduos. Mas as pessoas que pertencem a um corpo, a uma comunidade. O mesmo Paráclito é quem nos batiza em um só corpo. A igreja. Capacitando para o ministério da consolação. Participam no corpo de Cristo e este corpo
esta igreja, esta comunidade também deve exercer o papel de consoladora. A igreja deve ter este ministério de acolher, de receber, de ouvir, de dar nova injeção de vida para essas pessoas. Agora, vamos pensar no como é que se faz consolação. No processo de consolação, o importante é que a pessoa decida elaborar a perda que teve. Que ela faça uma opção pela vida diante da situação de morte que está vivendo. Isso nem sempre é fácil. Há pessoas que se recusam a sofrer a dor, a optar pela vida. E obstáculos existem que podem se interpor no caminho desta decisão. Vocês já tiveram alguém que vocês tentaram ajudar e que a pessoa parecia aqueles burro entalado que não saía do lugar de jeito nenhum? Rogério, você já teve alguém assim? Sim, já tive pessoas assim. Quando a gente tenta dar direção, ou, assim, dentro do consolo, né, fazendo esse consolo, tenta ajudar e a pessoa não quer, né? Ela não toma decisão, ela fica realmente, vou dizer assim, parece que fica empacada mesmo. Silvia? No momento, eu tenho uma amiga que há 3 ou 4 anos está num processo que ela não consegue elaborar a perda, e ela repete as mesmas coisas, as mesmas coisas assim que quase não fazem sentido. Sim. Mas ela continua, ela repete, eu tento confrontá-la no sentido assim de mostrar para ela que aquilo não faz sentido, mas ela continua repetindo. Então, assim, eu imagino, né, que é um processo dela que ela ainda nem deu o start, ela não consegue começar, né, esse processo. Elise? Sim, muitas pessoas eu já conheci que têm dificuldade de sair realmente, né, daquele buraco. Sim. Ficam afogando e não consegue. Você estende a mão e parece que a pessoa não... Ou se você segurar muito forte, é capaz de te afundar junto, né? Então, assim... Daniel? Ainda não cruzei, Marcos. Mas eu sei que daqui para frente pode ser que eu cruze bastante. Tá. Oséias? A gente teve uma situação complicada. O pai morreu de erro médico. Sim. E a minha irmã não aceitou isso por muito tempo. Então, ela foi inconsolável por muitos meses. Então, vamos ver aqui alguns fatores que são obstáculos para que a pessoa decida viver, ser consolada. Intenso desejo de reaver objeto, pessoa ou posição perdidos. Lembra da história da menininha que eu contei para vocês com o periquito? O desejo de trazer isso de volta. Eu te atendi uma senhora em um pastoral meu em São Carlos, ela perdeu a filha para ir para a escola. A menina se acidentou num cruzamento e era criança, seus 10 anos. Já fazia uns 3 ou 4 anos. Todo dia ela fazia almoço, ela punha mesa e ficava no portão esperando que a filha voltasse. E ela não aceitava que alguém pudesse dizer para ela, isso é impossível. Esse intenso desejo de viver, de reaver aquilo que já foi. Então, a pessoa alimenta o desejo de que o objeto, a pessoa pode voltar, que o emprego vai ser reconquistado. É um desejo de voltar ao Éden.
Gente, o Éden perdido nunca mais será recuperado. É, falta de aceitação. Sim. Tá? Esse é um dado que vocês, por exemplo, vamos pegar aqui. Daniel, você vem aqui para casa, nós vamos comer uma pizza, não sei o que, coitado, quando você sai lá fora, roubaram o teu carro. A próxima vez que você vier aqui em casa com outro carro, você vai ter a mesma tranquilidade que você tinha na primeira vez? Não, mudou. Vamos para frente mais um pouquinho. Sobre identificação. A pessoa era tão carne e unha com a outra que a identidade dela só era possível na vivência do outro. Isso foi o que aconteceu com a minha mãe. Isso eu vi em muitos outros casos. Pessoas que perderam alguém, perderam um filho, o sonho de vida que ela tinha com o filho era de tal forma, assim, intenso de querer que o filho fizesse isso, que fizesse aquilo, que ela não consegue sair daquele buraco, como você disse, Elise. O desejo de lamentar e chorar, mas a impossibilidade de fazê-lo. Veja esse caso. Eu atendi. Quando o meu irmão me violentou, meu mundo caiu. Só queria chorar, gritar, berrar para todo mundo. Mas eu não podia fazer. Porque se eu fizesse, ninguém acreditaria em mim. Quem iria crer que meu santo irmão aprontou comigo? De que valeria chorar, então? Eu conheço casos de mulheres que disseram: o meu pai abusava de mim, minha mãe sabia disso, ela nunca fez nada. Como é que eu podia estar berrando? Quantas mulheres hoje estão sendo espancadas recebendo violência dos maridos e aconteceu hoje aqui em Campinas outra vez mais um feminicídio, sem poder berrar para o mundo. Perdas anteriores não trabalhadas. A pessoa já tinha perdido outras coisas antes. Conheci uma senhora em El Salvador, uma velhinha, e eu fui lá para o comitê da Associação dos Familiares de Detidos e Associação Salvadorinha de Familiares de Detidos e Desaparecidos. Ela tinha perdido 6 da família. 4 filhos. E no dia que eu fui conversar com ela, tinham avisado que a nora dela tinha sido assassinada pelas forças militares. Aquela mulher era um trapo. Muitas perdas. Uma coisa que aconteceu, acho que já falei na outra vez aqui para vocês, do que aconteceu no Nevado del Ruiz, na Colômbia, um vulcão que tinha uma coisa nevada, e quando ele entrou em erupção, essa neve toda derreteu e virou um lamaçal e criou, assim, uma inundação de lama que era impossível poder trabalhar naquele campo. Onde aconteceu isso? Mais de 14 mil pessoas desapareceram naquilo lá. Teve gente que sobreviveu, mas não sobrou ninguém da família. E uma das coisas que teve que se trabalhar nesses sobreviventes foi a alta taxa de suicídio. Alianças de segredo. Há casos em que as pessoas enlutadas não podem falar dos seus sentimentos porque há um pacto de silêncio. Veja alguns exemplos aqui. É comum nos casos de abuso sexual ou violação, em que, na quase totalidade das vezes, a pessoa agressora detém mais poder do que a agredida.
Aliás, esse é um conceito muito usado e muito aceito nos casos de violência ou de abuso, de estupro, porque a pessoa abusadora existe um desequilíbrio de poder entre o abusado e o abusador. Por isso, quase sempre é um chefe, é o pai, é o irmão mais velho quem perpetra isto. Assim, ela impõe o segredo. É o caso de pais que violentam seus filhos e os ameaçam se contarem o ocorrido. Quando eu estava fazendo um curso lá no meu mestrado, veio uma senhora, e ela era professora universitária, contar do fato de que ela foi abusada pelo pai durante muitos anos. E o pai usava o versículo bíblico que devia honrar pai e mãe, e que essa era uma forma dela honrar o pai. Há alianças de segredo de família cujos temas, por mais que necessitem ser abordados, não o são por causa da fidelidade ao pacto de silêncio, de segredo da família. São comuns os casos de filhos que se negam a comentar sobre os atritos familiares, pois isto é o segredo do sistema familiar. Mães que negam contar que se casaram grávidas, ou que houve problema de adultério na família. Eu estava ouvindo ontem, que eu estava sem televisão, entrei no YouTube lá para pegar alguma coisa, e eu vi a regente de um coral dando um testemunho de como ele e ela, todos, que a igreja não podia saber que eles tinham uma filha que tinha abandonado o evangelho, tinha fugido de casa, que eles não sabiam onde estavam, e que essa filha voltou depois para casa grávida. E só quando essa criança nasceu é que ela disse, nós nos libertamos deste segredo. A igreja não podia saber disso. Isso foi um grande erro que nós cometemos. O que também acontece como obstáculo? Falta de grupo de apoio. Pessoas solitárias ou com baixo nível de socialização, seja pelo temperamento introvertido, pela falta de contatos sociais ou inabilidade em falar sobre os próprios sentimentos, enfrenta problemas para fazê-lo na hora da dor. Gente, é impressionante a quantidade de gente que tem vergonha de falar o que está sentindo. Especialmente os homens. Os homens têm uma dificuldade muito grande nisso aí, até eu estou tentando me lembrar do título de um livro que fala por que o Adão assim, a síndrome do Adão, por que o Adão se escondeu e ficou sozinho depois de ter pecado? Ele não queria falar dele. O silêncio de Adão. O silêncio de Adão, exatamente. É esse aí. O outro elemento aqui é ganhos com a permanência na dor. Gente, há pessoas que preferem ficar no sofrimento porque isso traz algum ganho emocional. É o caso da pessoa que tem carência afetiva ao perceber que passou por uma perda, as outras começaram a se preocupar com ela, visitar, dar atenção, carinho. E elas não querem elaborar esse sofrimento para não perder a atenção dos filhos, marido, esposa ou amigos. Gente do céu! A carência afetiva é tão grande que ela precisa ser lembrada, paparicada. A pessoa vai em casa, orar, vamos levar, vamos passear. A senhora vai sair comigo, vou levar a senhora para tal lugar. Permanece na dor, porque isso traz algum ganho. Gente, essa história do ganho emocional, eu estava conversando com um pastor esses dias, ele está na IPB, e ele falou assim, gente, eu não aguento mais, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei o que, lá vou. Aí eu falei para ele, compadre, o que você ganha ficando aí? Ele falou, como assim? Qual é o ganho que você tem permanecendo onde você está? Se tudo é tão ruim quanto você está dizendo, deixa eu só dizer uma coisa para vocês que é quase inacreditável. Tem criança que apronta na escola, porque essa é a forma que os pais vão dar atenção a ela, vão querer conversar, vão querer perguntar.
Tem criança que apronta porque o único contato físico que podem ter do pai é quando ele bate nelas. Você é um louco! Mas é verdade. E tem gente que prefere ficar choramingando eternamente, porque aí os filhos vão, a vizinhança vai, e não sei o quê, e vamos convidar para... É que o hard, né, dá ibope, né? Ó dia, e aí todo mundo, coitadinho, né? Então, Sim, dá ibope. dá ibope. Outra coisa é a ausência de perdão. A pessoa não trabalha uma opção pela vida porque foi vítima de algo errado feito pela pessoa que se foi. Pode ser o caso de um filho que tinha uma acusação contra o pai, de um pai que se sentiu explorado e envergonhado pelo filho que morreu, da esposa ou do marido que não perdoou a infidelidade do cônjuge, da filha que não perdoa o médico que errou e levou o pai embora. A falta de perdão é um grande obstáculo para que a pessoa decida fazer uma opção pela vida. E tem gente que não trabalha o perdão, porque não trabalhando o perdão, ela consegue aquilo que nós vimos no anterior. Ganhos com a permanência na situação. Eu vou perdoar? Quem vai lembrar de mim depois? Quem vai? Eu não vou perdoar. Esses dias eu ouvi uma mãe dizendo assim, eu vou perdoar tudo na vida, menos isto. Exemplos de consoladores. Deixa eu só dar uma volta aqui para trás, para depois a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso. O que foi colocado até agora faz sentido para vocês? Começando com o Rogério. Sim, faz total. Silvia. Sim, é bem interessante. Estou conseguindo identificar, né, vários exemplos em coisas que eu já passei na prática. Deixa eu só dizer, essa coisa de ganho com permanecer na situação. Eu estava uma vez num encontro meio grande e eu falei isso, e uma das participantes pediu a palavra. Agora eu entendo minha mãe, porque ela... E a mãe dela, ela não sabia, estava no plenário. Elise. Sim, tem uma pessoa mais ou menos da minha idade, uma conhecida da igreja há muito tempo, e nós tentamos reunir um grupo de amigos para ajudá-la, né? Ela é diabética e ela já teve uma perna amputada e um pedaço do outro pé. Sei. Mas, assim, há muita dificuldade, porque ela não aceitou a diabetes, ela não aceita que ela tem que fazer a dieta, ela não controla a diabetes, ela não cuida da ferida da perna, e ela tá para perder o outro pé. E a gente reuniu um grupo para tentar levantar uma ajuda financeira, comprou uma cadeira de rodas para ela, precisamos da vaquinha, e ela, com a cadeira motorizada, ela vai para todo canto, mas ela continua não cuidando, porque sempre tem alguém para levar ela na hora que ela está quase morrendo, levar ela para o hospital. E agora a gente falou, se você não se cuidar, nós não vamos levar você para o hospital. Então você tem que ir na consulta tal, você tem que ir fazer a terapia, você tem que... Aí ela parou de conversar com a gente. Deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui. Nem todas as pessoas que sofreram perdas e têm uma morte instalada são consoláveis. Desista dessa ideia de que você vai conseguir ter um ministério de consolação com todas as pessoas que você encontrar na tua vida. E você vai ter que ter a sabedoria de dizer, esse não dá para fazer nada. Não quer. Há duas regras das relações de ajuda que a gente tem que ter bem claras. Primeira delas, não se ensina quem não quer aprender. Segunda, não se ajuda quem não quer ser ajudado. E mais uma,
Não faça pelo outro aquilo que ele não quer fazer por ele mesmo. Não se esforce mais do que ele mesmo. Porque se você fizer isso, você vai perder teu tempo. Vamos para frente. Exemplos de consoladores. Os amigos de Jó. Metido a explicar tudo e não sei o que estavam fazendo era botar a culpa em Jó. E a certa altura ele diz assim, já ouvi falar tudo isso antes, em vez de me consolarem, vocês estão me atormentando. Será que essas palavras ocas não têm fim? Gente, eu tive uma experiência que foi o seguinte, filho de um pastor bastante conhecido e coisa e tal, afastado da igreja, a família toda. Eu conhecia esse rapaz, era muito amigo dele, mas ele não queria saber de igreja. Um dia, o filho dele, o mais novo deles, falou, pai, o vô é pastor, e por que o senhor não vai na igreja? Ele falou, não, domingo eu quero ir lá. E foi para a igreja. E esse menino, todo domingo e todo de manhã e à noite, ele pegava o pai, o senhor tem que me levar para a igreja. E ele começou a trazer a família todinha para a igreja. Havia uma reunião do presbitério lá na igreja e daqui a pouco o diácono de lá me chamou de lado, eu vi que ele estava meio apavorado, falei, o que que é? Ele veio e me chamou e falou assim, pastor, aquele filho daquele amigo seu lá, ele morreu agora afogado numa piscina aqui. Gente, mas me abalou de um jeito. Comecei a brigar com Deus. Quando foi para a hora do sepultamento, estava lá na igreja e eu me tranquei numa sala lá e comecei a brigar com Deus. E mais, eu falava assim, o que eu vou falar, santo Deus? O que eu tenho para falar? Aí eu lembrei dos amigos de Jó. E eu cheguei e falei, gente, todos vocês devem estar fazendo a pergunta que eu estou fazendo. Por que Deus? E eu não tenho resposta. E como eu não tenho resposta, eu não tenho mais nada para falar. Recebam a bênção. E nós fechamos o caixão. É impressionante como aquela cerimônia marcou a vida de muita gente. Que foi o dia que eu fiquei calado. Não tinham o que dizer quando todo mundo esperava que eu dissesse alguma coisa. Eu disse, eu não entendo, eu não tenho o que dizer. Aí você tem o outro, o Barnabé, que é o exemplo contrário dos amigos de Jó, que tinham palavras e sermões e frases, e não, está melhor, Jesus assim, porque é vontade de Deus, não. Primeiro, o Barnabé foi generoso, vendeu a propriedade e deu valor aos apóstolos. Segundo, ele foi advogado de Paulo, quando ninguém queria saber de Paulo, porque ele tinha sido perseguidor da igreja e tudo mais, e nenhuma igreja o aceitava, Barnabé foi lá e falou, vem cá comigo. E foi defender a situação de Paulo e o introduziu na igreja. Aí, quando Paulo e o Barnabé, Paulo brigou lá com o João Paulo por causa de uma viagem missionária que ele não queria levar de jeito nenhum, o Barnabé advogou a causa de João Marcos e ficou com ele. E se desentendeu um pouco com o Paulo, mas ficou com o João Marcos porque ele advogou. Ele se pôs ao lado do João Marcos. Quando se levantaram uma oferta por causa da fome que havia na Judéia, quem é que foi encarregado de levar essa oferta para lá? O Barnabé. Por isso ele foi chamado filho da consolação. E eu desafio vocês, procurem um meio versículo na Bíblia que fale de um sermão do Barnabé. Oséias, você lembra de algum? Tem não. Daniel, você que é na patrística, tem alguma coisa do Barnabé? Eu não estou lembrado agora, mas acho que não, Marcos. A Ele gente não vê foi algum...
Rogério, você lembra de alguma coisa? Eu só me lembro de que ele se punha ao lado das pessoas e advogava a causa das pessoas. Ser consolador. Por que tem um jacaré aí? Isso que eu ia te perguntar, se alguém vacinado. Ser consolador não é ser jacaré. Jacarés têm uma boca muito grande, mas não tem orelha. O consolador precisa ser o elefante. Orelha grande e boca miudinha. A arte de consolar é o ministério da transformação de jacarés em elefantes. Porque, como nós vamos ver na próxima aula nossa, o ministério da consolação é o ministério da orelha. É o ministério de plástica, de fazer aumentar essas orelhas para ouvir as pessoas. Não é o ministério de ir lá e pregar. Isso fizeram os amigos de Jó. É o ministério de se pôr ao lado. Aconteceu um deslizamento na Venezuela. Grande. 1989, acho que foi. E ligaram para a gente pedindo para ir lá fazer um pastoral da consolação lá. E eu não podia ir. E eu pedi ao Marcos Maldonado, irmão do Jorge Maldonado, que fosse para lá. E ele foi para dar o curso. E aí, o pessoal, ele perguntou para o pessoal, onde é que foi isso? Foi aqui, encostado. Falou, vamos lá. Ele chegou lá, ele viu uma senhora sentada numa pedra, com a mão assim na cabeça. Ele perguntou quem é. Falou assim, essa mulher está aí já faz uns 3, 4 dias, ela não fala absolutamente nada. E ela está aí. Marcos Maldonado pegou, pensou, sentou do lado dela e pôs a mão, que a gente chama de emparelhar, pôs a mão mais ou menos como ela estava. E começou a imaginar o que estava ali. O que tinha acontecido. Uma casa, marido, filhos. E ele ficou um tempo imaginando essa situação toda. E a certa altura ele se emocionou com o que ele estava pensando. Ele não falou nada. Quando essa mulher percebeu que ele estava chorando, ela disse, foi muito difícil. E ele virou para ela, eu acredito que foi difícil. E a partir daí, essa mulher começou a pôr para fora o que estava sentindo. Ele não foi lá falar, minha irmã, Deus está por cima, o controle de Deus, vontade de Deus, está no melhor lugar. Não, ele foi lá, sentou e se solidarizou com ela no sofrimento. Nem orelha ele precisou lá. Mas esse é o ministério do Consolador. Normalmente a gente pensa no Consolador como sendo esse jacaré. É o cara que vem com discurso e fala e até falar coisa bonita. Vocês querem ouvir um monte de besteiras. Sente do lado de alguém que perdeu um filho, perdeu a esposa, perdeu o marido. E ouça o que as pessoas vêm dizer para esse sujeito. Faça esse exercício. Vai lá, fica do lado de quem perdeu o marido, o filho, a esposa, seja lá o que for. E escute o que eles estão dizendo.
E você vai começar a ter vergonha das barbaridades que dizem. Não é para ser jacaré. É para ser elefante. O Consolador é um elefante. Orelha grande, boca pequena. Quero ouvir a opinião de vocês, a avaliação de vocês para essa coisa de hoje, especialmente para essa coisa de que o Ministério de Consolação ou de capacitação para consolação é transformar jacarés em elefantes. Vou começar do meio do que eu tenho aqui, Elise. É importante mesmo não precipitar nas palavras e mais ouvir, né? E às vezes acolher fazendo alguma vontade da pessoa, né? Não o que a gente acha que ela deve fazer. Sim. Daniel. Eu gostei dessa parte da comunidade que você colocou, da comunidade consoladora, né? Inclusive, eu acho que a gente está sempre meio que unido, né, Marcos? Talvez dezembro ou começo do ano que vem eu vou lançar o meu livro sobre a comunidade cristã ser a comunidade terapêutica, né? Sim. E esse espaço do ouvir, né? Que na tradição ortodoxa a questão da confissão, né? Do ouvir, saber ouvir, é muito forte. Isso se me enriqueceu muito com isso aqui. Né? Tá. Muito bom, muito bom. Silvia. Eu lembrei aqui, voltando à questão da comunidade, que tinha uma igreja na África do Sul. Você falou a questão daqueles que esperam o conforto ou o consolo na vida eterna, né? Sim. E o mote da igreja, eu não vou me lembrar o bairro, mas era a igreja evangélica do bairro tal. E o mote era: nós cremos na vida antes da morte. Bonito isso, né? É uma coisa, foi bom você me lembrar que eu vou enfiar isso aqui nos futuros cursos. Eu vou procurar a igreja e te mando a informação correta. Mas outra coisa que você reforça essa questão de ouvir, né? Na questão do acolhimento, a gente ouve muito falar de escuta atenta. Sim. E não é só ouvir os sons, mas tentar identificar as dores, né? Sim. Realmente ouvir, realmente estar ali presente, querendo entender, né, todo o contexto daquilo, porque normalmente a gente escuta pensando numa resposta, né? Sim. Isso também é um exercício. Tá. E, por último, eu me lembrei do Rubem Alves, né, falando que ele sempre viu curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Verdade. A gente devia pensar mais nisso. Sim. Rogério. Maravilhoso, porque a gente tem que realmente ser como um elefante mesmo, né? Escutar bem, ouvir bem, estar atento, sendo solidário, pronto para ouvir as pessoas. Geralmente a gente tem essa dificuldade. Eu, como pastor, às vezes tenho a dificuldade, fico preocupado em falar alguma coisa, né, também, e realmente tem que ouvir, mas o que a Silvia falou foi importante, tem que identificar a dor, né, e quem sabe ali Deus dá o discernimento para que algo seja dito, mas com muita sabedoria, a saber que a pessoa está sendo consolada pelo fato de você estar ouvindo ela, né? Ali já é, vamos dizer assim, naquele momento a pessoa ela já está sendo amada pelo fato de ouvir, né? Sim. E achei interessante também quando o senhor falou, Marcos, Dr. Marcos, quando disse sobre não tem como voltar no Éden, né? Não. E geralmente as pessoas querem trazer o Éden, né, através assim de Jesus, mas fazendo com que elas não falem das suas dores, né? Sim. Mas se calem num consolo sobrenatural que na verdade é uma prisão
do que uma libertação para a vida da pessoa, né? Tá. Oséias. Você sabe que o que me afastou de igreja e de Deus foi essa falação de vida eterna. Sim. E o que me trouxe de volta foi João 10:10, dessa vida plena aqui, agora. Sim. Nesse sentido da vida, existe vida antes da morte, né? Então, isso vai, opa, tô dentro. Tá. E é muito forte essa morte em vida, né? E até dizem que é uma possível interpretação do certamente morrerás lá do Gênesis 3, morrendo morrerás, a morte a Sim. cada dia, né? Exato. É aquilo que eu disse, é a árvore da vida e da árvore da vida, é a árvore da morte, está todo dia na nossa vida. Toda decisão é uma decisão de come do fruto da árvore ou vive a vida. Deixa eu só contar uma experiência em relação a isso. Eu morava no Equador e fui convidado para dar um curso desses em Porto Alegre. Eu fui para lá. E no primeiro dia, na parte da manhã, eu contei essa história de ficar quieto, de ouvir, não falar nada, de transformar jacaré em elefante. Nós saímos para o almoço e quando nós voltamos, uma das participantes, eu vi que ela estava alterada, emocionalmente alterada. E eu comecei e ela pediu a palavra. Eu falei, pois não. Ela falou, o senhor terminou o curso agora de manhã contando essa coisa de ficar quieto e tudo mais. E eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo agora. Agora! Eu moro no interior. Ela falou o nome da cidade. Eu tinha uma amiga mesmo, vizinha, mas a gente era assim. E um dia eu estou em casa, levo uma notícia de que o marido dessa minha amiga faleceu. Eu fiquei passada, eu não sabia o que fazer. Aí eu fui lá. Eu abracei essa amiga, eu chorei com ela. Não falei uma palavra para ela. E fui embora. Porque eles estavam levando o caixão. E eu sempre me culpei, porque eu não tinha uma palavra para dizer a ela. Hoje, quando eu passei aqui no corredor da escola, nós estávamos ministrando o curso numa escola, uma pessoa me chamou pelo nome. Eu olhei, era essa amiga que depois de 15 anos, nós nos víamos outra vez. Foi aquela... E eu ia pedir perdão a ela por não dizer nada. Foi quando ela falou, eu quero te agradecer uma coisa. Ela falou, agradecer? Sim. De tudo que aconteceu na morte do meu marido, a única coisa que eu recordo, com gratidão a Deus, foi que você veio e chorou comigo. Você não falou nada. Mas você me abraçou, você chorou comigo. E eu senti que aquela perda era sua perda também, porque nós éramos amigos. E eu quero agradecer que o senhor disse isso aqui hoje. Quero agradecer que Deus permitiu que isso viesse logo depois que eu estava duvidando do que o senhor disse. E eu quero agradecer porque foi o abraço e o choro que consolou.